Bom dia, bom dia. Sexta-feira de novo, nós aqui, né? Mais uma vez, com nossos grãozinhos no caminho, a nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. E hoje o Evangelho traz para a gente o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. O servidor que soube a vontade de seu senhor e que todavia não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será batido rudemente. Mas aquele que não soube sua vontade e que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àqueles a quem se tiver confiado mais coisas. Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram essas palavras e lhe disseram: somos nós, pois, também cegos? Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós. Essas máximas encontram, sobretudo, sua aplicação nos ensinamentos dos Espíritos. Todo aquele que conhece os preceitos do Cristo é culpável, seguramente, de não o praticar. Mas além do Evangelho que as contém não estar difundido senão nas seitas cristãs, entre estas, quantas pessoas não o leem, e entre aqueles que o leem, quantos há que não o compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus estão perdidas para a maioria. Os ensinamentos dos Espíritos, que reproduzem essas máximas sobre diferentes formas, que as desenvolve e as comenta para pô-las ao alcance de todos, têm a particularidade de não ser circunscrito e cada um, letrado ou iletrado, crente ou incrédulo, cristão ou não, pode recebê-lo, uma vez que os Espíritos se comunicam por toda a parte. Nenhum daqueles que o recebem diretamente ou por intermediários pode pretextar ignorância. Não pode se desculpar nem por sua falta de instrução, nem pela obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não as aproveita para o seu adiantamento, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que o seu coração por elas seja tocado, que não é nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto tenha maiores meios de conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis em persistir no mal, porque frequentemente escrevem a sua própria condenação. E se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles que os espíritos se dirigem. Mas em lugar de tomar para eles as lições que escrevem ou que veem escrever, seu único pensamento é de as aplicar aos outros, realizando assim estas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do vosso vizinho e não vedes a trave que está no vosso. Por essas outras palavras, se fosseis cegos não teríeis pecado, Jesus quer dizer que a culpabilidade está em razão das luzes que se possui. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser e que eram com efeito a parte mais esclarecida da nação, eram mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo ignorante. Ocorre o mesmo hoje. Aos espíritas, pois, será pedido muito, porque receberam muito, mas também àqueles que tiverem aproveitado será dado muito. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar nos conselhos dados pelos espíritos se não há alguma coisa que possa lhe dizer respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Muito bem, nós fizemos essa leitura há pouco tempo agora, né, pessoal? Mas vamos ver novamente o porquê de estarmos aqui fazendo a mesma leitura, né? É uma necessidade, eu acho, né? E nós que temos o conhecimento, recebemos o conhecimento diariamente, né? Mesmo por aqui, por esse canal, por essas leituras, somos responsáveis por nossos atos. Por quê? Nós temos o conhecimento e nós seremos cobrados por esse conhecimento.
por termos esse conhecimento. Então, se ninguém ouve, né? Se ninguém recebe as informações que vêm dos Espíritos ou que vêm do Cristo por outro meio e absorve aquilo para si, se ninguém faz isso, se ninguém tem esse conhecimento guardado, ele será menos cobrado, certo? Pelos seus erros. Mas quem tem o conhecimento e não o aplica para o seu melhoramento, para a sua evolução, esse será cobrado rudemente, porque ele teve a oportunidade de receber o conhecimento e não o utilizou para fazer o bem, para praticar a lei de amor, para o seu crescimento pessoal, moral, espiritual. Esse será cobrado mais duramente, né? Então, pessoal, nós que temos a oportunidade de recebermos diariamente as instruções dos Espíritos, as orientações dos nossos guias através dos Espíritos, nós temos a obrigação de praticar tudo aquilo que nós aprendemos, de colocar ali a serviço do próximo, o amor, a caridade, que isso é o que Deus quer da gente. Isso é o que Jesus trouxe para a gente, a lei de amor, para que a gente praticasse entre nós, para que a gente crescesse com essa lei de amor no coração. Então nós seremos cobrados sim por não praticar aquilo que nós aprendemos diariamente. Porque nós temos o conhecimento, nós temos a capacidade, nós temos as condições, mas nós não fazemos. Então o Pai vai cobrar da gente isso. Se nós estamos tendo a oportunidade, não estamos sabendo usá-la, nós seremos cobrados por isso. Infelizmente, ainda existem muitas pessoas que não abrem o coração, que não abrem os ouvidos, que não escutam, né? Não abrem os ouvidos, vamos falar o termo certo. Não querem abrir os ouvidos para isso, para os ensinamentos, e não colocam a mão ali nas ferramentas que têm para poder trabalhar o amor e a caridade. Então nós que temos essas oportunidades, vamos agarrar, né? Vamos agarrar e vamos trabalhar, vamos praticar a lei de amor, que é importantíssimo para o nosso progresso, para o nosso crescimento moral e espiritual. Questão de hoje do Livro dos Espíritos, capítulo 4, Pluralidade das Existências, né? Na questão 202. Quando se é espírito, prefere se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Isso pouco importa ao espírito. Ele escolhe segundo as provas que deve suportar. Os espíritos se encarnam homens ou mulheres porque eles não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes oferece provas e deveres especiais, além da oportunidade de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem não saberia senão o que sabem os homens. Então, os espíritos escolhem o sexo que irão encarnar de acordo com as provas que deverão suportar, com as provas que eles escolheram, né? Então, eu escolhi vir homem porque as provas que eu estou passando são mais fáceis para mim passar como homem. E eu vou adquirir uma experiência humana como homem para mim poder, na próxima, já ter aprendido mais alguma coisa, né, da vida de um homem. E quem sabe da próxima eu volte mulher, na próxima eu volte homem, e vamos assim, de acordo com as nossas provas, com as nossas escolhas. Tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos dê uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, com muita paz, com muito equilíbrio, com muito amor no coração e muita saúde. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.
e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo do coração, pessoal.